Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos a este nosso momento do nosso retiro quaresmal neste sábado. Vamos rezar com muito amor, pedindo sempre a graça de Deus. Rezemos todos. A abstinência quaresmal, vós consagrastes, ó Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora a Igreja, ficai presente a penitência, pela qual vos suplicamos para os pecados. Indulgência. Por vossa graça perdoai as nossas culpas do passado. Contra as futuras protegei-nos, manso Jesus, pastor amado, para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem, novos por graça vos cantemos um canto novo e belo. Vamos dar sequência ao mesmo salmo de ontem, 77, a bondade de Deus e a infidelidade do povo ao longo da história da salvação. A partir agora do versículo 40. Quantas vezes o tentaram no deserto e provocaram seu furor na solidão. Eles tentavam o Senhor sempre de novo e irritavam o Deus Santo de Israel. Não se lembravam do poder de sua mão, nem do dia em que os livrou do opressor. Quando fez tantos milagres no Egito, seus prodígios no lugar chamado Tanis, em sangue fez mudarem os seus rios, para que eles não pudessem mais beber. Mandou-lhes moscas com o fim de devorá-los, e também rãs que infestaram toda a terra. Pragas vorazes devoraram suas colheitas e gafanhotos o produto de seus campos. Arrasou as suas vinhas com granizo e com geada destruiu suas figueiras. A saraiva acabou com o seu gado e a peste exterminou o seu rebanho. Descarregou todo o ardor de sua ira, a angústia e o terror em cima deles. Com multidões de mensageiros da desgraça, deu livre curso à vazão do seu furor. Da morte não poupou as suas almas e a peste entregou as suas vidas. Feriu os primogênitos do Egito, as primícias dos varões de suas tendas. Fez sair seu povo eleito como ovelhas, conduziu-os qual rebanho no deserto. Ele os guiou com segurança e sem temor, mas encobriu seus inimigos com o mar. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Expulsou diante deles outros povos, e repartiu-lhes suas terras como herança. Nas tendas de outros povos fez morar todas as tribos e as famílias de Israel. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como os seus pais se transviaram e o traíram, como arco enganador que volta atrás, irritaram-no com seus lugares altos, provocaram o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles e repeliu com violência Israel. Abandonou o tabernáculo de Silo e a tenda em que morava em meio aos homens. Entregou a sua arca ao cativeiro e as mãos do inimigo a sua glória. Fez perecer o povo eleito pela espada e contra a sua herança enfureceu-se. O fogo devorou seus filhos jovens e suas virgens não puderam mais casar. Seus sacerdotes pereceram pela espada, suas viúvas não puderam mais chorar. Mas o Senhor se despertou como de um sono, como um guerreiro dominado pelo vinho,
feriu seus inimigos pelas costas e entregou-os à vergonha sempiterna. Rejeitou então a tenda de José e a tribo de Efraim não escolheu. Preferiu, porém, a tribo de Judá e o monte de Sião, que sempre amou, e construiu seu santuário como um céu, como a terra que firmou eternamente. A Davi, seu servidor, ele escolheu, e tirou do aprisco das ovelhas. Ovelhas e cordeiros fez deixar para seu povo de Jacó pastorear, e a Israel ele escolheu por sua herança. Com reto coração apacentou-os, e com mão habilidosa os conduziu. Queridos irmãos, dando sequência ainda a este salmo, mostra de novo as maravilhas de Deus. Agora, de forma muito especial, dos prodígios que Deus realizou através de Moisés, quando pela vara de Arão e através de Moisés, Deus realizou tantas coisas contra os egípcios a fim de salvar o seu povo. Realmente Deus nos cerca de carinho e compaixão e tudo faz para salvar aqueles que o amam. Na verdade, a salvação de Deus é para todos, mas nem todos o querem. Por isso, aí está. Fica para nós essa reflexão, se realmente eu tenho escolhido o Senhor na minha vida, se eu tenho merecido em minha vida tantas maravilhas que Deus realizou. E se eu, você, cada um de nós, estamos aí fazendo por onde merecer tão grande dom. Nunca se esqueça, a nossa salvação foi o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Já não mais matou os primogênitos dos egípcios, já não mais deu a saraiva das pestes, granizo, rãs, gafanhotos e tantas coisas contra o povo, mas Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores para a nossa salvação. Salvou a todos? Sim, salvou a todos que querem ser salvos, que buscam seguir e obedecer ao seu Senhor. Amém. Muito bem, dando sequência agora com a leitura de hoje dos Santos Padres do início da Igreja, século I. Nós estamos com Santo Irineu, o grande Santo Irineu, no Tratado contra as Heresias. E o tema de hoje é a amizade de Deus. Santo Irineu. Nosso Senhor, o Verbo de Deus, que primeiro atraiu os homens para serem servos de Deus, libertou em seguida os que lhe estavam submissos, como ele próprio disse a seus discípulos: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. João 15:15. A amizade de Deus concede a imortalidade aos que a obtêm. Repito, a amizade de Deus concede a imortalidade aos que a obtêm. No princípio, Deus formou Adão, não porque tivesse necessidade do homem, mas para ter alguém que pudesse receber os seus benefícios. De fato, não só antes de Adão, mas antes da criação, o Verbo glorificava seu Pai, permanecendo nele, e era também glorificado pelo Pai, como ele mesmo declara: o Pai glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes da criação do mundo. João 17, versículo 5. Não foi também por necessitar do nosso serviço que Deus nos mandou segui-lo, mas para dar-nos a salvação. Pois seguir o Salvador é participar da salvação, e seguir a luz é receber a luz. Quando os homens estão na luz, não são eles que a iluminam, mas são iluminados e tornam-se resplandecentes por ela. Nada lhe proporcionam, mas dela recebe o benefício e a iluminação. Do mesmo modo, o serviço que prestamos a Deus nada acrescenta a Deus, porque Ele não precisa do serviço dos homens, mas aos que o seguem e servem, Deus concede a vida, a incorruptibilidade e a glória eterna. Ele dá seus benefícios aos que o servem, precisamente porque o servem, e aos que o seguem, precisamente porque o seguem, mas não recebe deles nenhum benefício, porque é rico, perfeito e de nada precisa. Se Deus requer o serviço dos homens, é porque, sendo bom e misericordioso, deseja conceder aos seus dons aos que perseveraram no seu serviço.
Com efeito, Deus de nada precisa, mas o homem é que precisa da comunhão com Deus. É esta, pois, a glória do homem, perseverar e permanecer no serviço de Deus. Por esse motivo dizia o Senhor a seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. João, capítulo 15, versículo 16. Dando assim a entender que não eram eles que o glorificavam seguindo, mas por terem seguido o Filho de Deus, eram por ele glorificados. E disse ainda: quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Muito bem, queridos irmãos, a reflexão a partir de Santo Irineu, falando da amizade com Deus. Veja bem, Deus realmente não precisa, nunca precisou de nós. A própria criação do ser humano é um gesto de amor de Deus para dar a esses que são imagem e semelhança de Deus e aos homens, e somente aos homens, quando eu digo homem, ser humano, a graça da felicidade, a santidade nessa vida e a eternidade feliz junto a Ele nos céus. Porque nós somos filhos de Deus. Entenda bem, Deus se fez homem e veio habitar entre nós, se fez um de nós para a nossa salvação e morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Como eu disse, Deus não precisou nos criar, mas nos criou por amor. E mesmo no pecado, não nos abandonou ao pecado. Olha quanto gesto da misericórdia de Deus. Por isso, o que nos faz ser realmente filhos de Deus é viver como Ele ensinou, como Ele mostrou. Ele não veio a este mundo calado, Ele veio para ensinar, para mostrar, e para que a gente, ouvindo e obedecendo, pudéssemos seguir o que Ele nos ensinou, para um dia estarmos juntos dele. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.